dia a todos. Está entrando no ar a sua TV Segurança e Saúde do Trabalho. Neste programa, estamos aqui na refinaria Duque de Caxias e vamos conversar com a técnica de segurança do trabalho, senhora Gabriela Meireles, acerca de algumas questões que envolvem o SMS. Bom dia, dona Gabriela. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Gostaria de obter uma informação em relação à composição do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, dentro do perímetro da refinaria. Como é que se faz essa composição? Segue-se o que está na NR4 ou a empresa tem algo a mais, tem um plus em cima da questão do SESMIT? Então, além de atender os requisitos da NR4, né, por norma, a gente, como a refinaria assim, tem um perímetro muito grande, a gente ultrapassa muito essa composição do nosso SESMIT, né? Então, hoje, com grau de risco 3, que é a refinaria, para dimensionar o SESMIT, a gente deveria ter, a gente tem cerca de 1.200 empregados próprios hoje. Então, só a título de exemplificação aqui, a gente deveria ter 4 técnicos de segurança, 1 engenheiro de segurança, pelo quadro 2 da norma, da NR4. Então, só a título assim, de ilustração, eu posso dizer para você que hoje a Reduc conta com mais de 40 técnicos de segurança. Nós temos 3 engenheiros de segurança em horário administrativo aqui de segunda a sexta. Fora médico do trabalho, a gente tem enfermeiro do trabalho também. Então, a gente tem, nosso SESMIT assim, é bem amplo. A gente atende, para poder atender bem a refinaria, com as demandas que tem, com um perímetro aí de quase 13 km² de área que nós temos. Quer dizer, tudo isso é no intuito de realmente colaborar com a prevenção dos acidentes, né? Dos possíveis acidentes. Aí a empresa se dedica realmente a dimensionar o SESMIT até dando um plus, né? Acima do que está definido por norma. Além da norma, isso. Não só a prevenção de acidentes, mas a promoção da saúde, também, né, do trabalhador. Né? Qualidade de vida, porque o SMS ele é um consultor dentro da refinaria também. Então, a gente ajuda no desenvolvimento dos trabalhos, dando uma consultoria, mostrando quais legislações que a gente precisa atender, quais medidas de prevenção de risco são mais adequadas para aquele tipo de atividade. Então, assim, é uma equipe bem demandada dentro da refinaria. Certo. Agora, no caso, como é que o SMS Reduc ele interage com as empresas contratadas, né? Para o bom funcionamento da questão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Existem políticas específicas ou internas, né, para o cumprimento da NR5. Ela adota estritamente o que está definido pela NR5, ou ela também tem como a NR4 um plus sobre a questão das CIPAs. Elas são CIPAs separadas ou essas CIPAs são integradas, né? Elas se integram com o intuito, na realidade, de dar cumprimento à norma e tendo até um plus. A gente tem a CIPA da Reduc, né, que é dimensionada de acordo com o que pede a NR5, mas é uma CIPA bem atuante, bem participativa, né? Ela tem um canal de comunicação direto com a força de trabalho, através da nossa intranet, através de um correio. Ela tem uma chave de correio específica para a CIPA, que o presidente e o vice-presidente da CIPA recebem as demandas, as solicitações. Né? Temos um canal do Connect, que é como se fosse uma rede social que a Petrobras utiliza. Então a CIPA Reduc tem esse canal, que lá você pode consultar as normas aplicáveis, pode ver qual é a composição, quais são os membros eleitos, quais são os suplentes, quais são os membros designados e quem são os seus respectivos suplentes. Isso tudo fica lá disponível para qualquer empregado. E o funcionamento da CIPA, no geral, vou explicar um pouquinho como funciona. Dentro da própria CIPA, da comissão, a gente tem subcomissões, que tem planos de trabalho específicos, né? Então, atualmente, a gente tem 5 subcomissões dentro da CIPA, que é formado pelos próprios membros eleitos e indicados.
Então a gente tem a subcomissão, por exemplo, de investigação de acidentes. Se a gente vier ter alguma ocorrência, essa subcomissão atua, porque atua de maneira mais focada, ela tem um plano de trabalho dela. E nós temos as subcomissões das contratadas, que é o que quem faz essa ponte entre a CIPA da Reduc e a CIPA das contratadas. Eles têm reuniões também e é essa subcomissão que trata. Porque aí a gente consegue direcionar bem a demanda de acordo com a área. Porque senão fica todo mundo da CIPA, aquela comissão que é uma comissão grande, né, robusta, a gente fica com todo mundo direcionado apenas para uma demanda, para uma questão. E você tendo dentro da CIPA, dividindo ela em subcomissões, em pequenas células ali dentro, você consegue dar um tratamento melhor para as demandas que vão surgindo, para as questões, e inclusive melhorar essa integração com as CIPAs das contratadas. Quer dizer, diante dessa, dessa estrutura, o que eu estou vendo, do que eu entendi, e nisso aí acaba integrando o corpo funcional também dentro da própria CIPA, já que isso aí fica, fica para posterioridade, eles podem consultar e aí envolve o corpo funcional como um todo, não só os membros da CIPA. Sim, envolve. As pessoas assim, da CIPA, elas são designadas para as subcomissões de acordo com a expertise dela, porque a gente tem membros dentro da CIPA, representantes da engenharia, representantes da gerência de inspeção, representantes das gerências mais operacionais de combustíveis, lubrificantes. Então a pessoa ela pode se candidatar, vamos dizer assim, se voluntariar para participar de uma subcomissão na qual ela tem expertise para atuar. Por exemplo, do SMS, a gente tem uma subcomissão, como eu falei, de investigação de acidentes. Então uma pessoa do SMS que esteja acostumada a fazer um relatório, a dar uma ajuda em utilizar as metodologias de investigação. Então ela já participa dessa subcomissão, já é um apoio. Então as subcomissões ficam bem especializadas e conseguem dar um andamento no trabalho da CIPA interessante. E essas subcomissões vêm se renovando ao longo das gestões da CIPA, a cada eleição. Quer dizer, isso aí, agora a gente está enxergando isso, tanto na NR4 quanto na NR5, a gente vê que o tratamento da própria norma, se bem aplicado, como é feito aqui, a gente percebe assim que é um trabalho realmente que dá fruto, se for feito dessa forma, se isso aí serve como um parâmetro, um exemplo, o bom desse nosso bate-papo que a gente faz dentro da TV Segurança Saúde no Trabalho, é exatamente para isso, levar a categoria, levar os técnicos, aos profissionais, uma proposta, uma visão que ele possa, ele mesmo, amanhã ou depois, ele aplicar na planta industrial que ele esteja, dentro da empresa que ele esteja trabalhando, que ele possa criar isso até como um espelho. Uma ideia bem interessante quando você tem uma empresa grande, uma força de trabalho grande, com muitos empregados. Isso é realmente... Aí sabemos que o Rio de Janeiro, nós temos várias empresas, que, claro, não chega a ser uma empresa do tamanho daqui, mas empresas que a gente sabe que tem a possibilidade do profissional copiar como modelo, ter como modelo, ajustar isso aí dentro da sua própria condição. Vamos seguir lá. Com relação à questão da política de controle e qualidade dos equipamentos de proteção individual e coletiva, como isso é tratado dentro da empresa? Como é que os equipamentos de proteção individual são tratados dentro da empresa? Por exemplo, eu entro aqui, eu sou de uma determinada empresa prestadora de serviço, eu tenho um padrão de equipamento de proteção individual, existe uma definição que para entrar aqui eu tenho que ter este tipo de equipamento de proteção, não digo nem modelo, mas eu digo a qualidade desse equipamento de proteção individual que possa agregar a segurança aos trabalhadores que vão adentrar dentro da planta. Como é que é tratado isso? Como é que a empresa trata essa questão? Sim, essa é uma outra questão interessante, porque é importante falar que antes da gente chegar no EPI, a gente tem outras medidas, Sim, outras medidas administrativas, isso começa lá no projeto,
No projeto a gente já vai estudar que tipos de agentes nocivos podem estar naquele ambiente, que tipo de agentes químicos, físicos, biológicos podem estar presentes que necessitem de controle. Então, assim, quando um projeto é bem feito, e isso a gente já pode controlar lá na fonte, né? Ou se não puder controlar totalmente, pelo menos reduzir, minimizar a exposição a esses agentes. Então, antes de falar especificamente da EPI, eu gosto de falar que a EPI assim, é a última porta, né? É o último recurso que a gente tem, tá? Mas, assim, entrando na questão especificamente do EPI, a gente sabe que a norma existe, que o EPI tem alguns requisitos mínimos, né? E os principais dele, assim, mais comum, que a maioria das pessoas conhece, é o CA, que é o Certificado de Aprovação, que tem que estar válido pelo Ministério do Trabalho. Só que aqui na refinaria, além da gente exigir, lógico, que os EPIs venham com o CA, que os CA estejam válidos, a gente tem uma área corporativa na Petrobras, um SMS corporativo, que faz especificações técnicas desses EPIs. Quando a gente vai comprar um EPI, a gente não pode simplesmente, vou escolher esse EPI porque serve para esse tipo de risco específico. Não, para a gente poder padronizar em todas as áreas da companhia, o que acontece? São redigidas especificações técnicas e essas especificações técnicas ficam disponíveis, inclusive, para fornecedores que queiram concorrer lá para fornecer EPI para a gente, e eles têm que atender aquelas especificações técnicas. Então, muitas vezes, vai além do CA que está lá. A gente tem vários requisitos dentro dessa especificação técnica, inclusive da marca também, de cores, de tamanhos, tudo padronizado. E fora o controle do risco também. Tá? Então, a gente tem, para fazer uma compra de EPI, por exemplo, a gente tem que seguir essas especificações técnicas da área corporativa da companhia. E os contratados, a gente tem um setor que avalia toda a documentação de SMS das empreiteiras que entram aqui. Então, esse setor da refinaria, ele avalia desde a documentação dos treinamentos de SMS, inclusive de EPIs. A gente solicita amostras de EPIs, que essas empresas que estão entrando têm a intenção de utilizar, e aí a gente avalia também. Se atende, se está dentro dos requisitos, né? Se atende, se está dentro dos requisitos, se a gente pode usar esse determinado tipo de bota, determinado tipo de luva, qual é a atividade que essa empreiteira vai ter aqui dentro, se aquele EPI que aquela empreiteira está me trazendo está adequado ao risco, e mesmo estando adequado ao risco, se ele tem a qualidade adequada. Então, isso tudo é avaliado antes do início do serviço, vamos dizer assim. E você citou uma questão aí que eu costumo sempre falar isso para todo mundo, né? Qualquer ambiente de trabalho, para que ele seja considerado seguro para o trabalho, seguro para a convivência humana, ele tem que atender a 4 requisitos básicos. E você citou um dos requisitos aí que eu falo isso para todo mundo. Houve um acidente, então, na realidade, ali naquele ambiente, naquele setor, um dos 4 requisitos foi descumprido. E esses 4 requisitos, eles têm que estar presentes em todos os ambientes, qualquer ambiente. Teve acidente, tem que ter os 4 requisitos, que é projeto seguro, a construção segura, a gestão segura e a manutenção do ambiente de forma segura. Então, esses 4 requisitos, que você citou aí a questão do projeto, eu sempre me bati na questão do projeto, né? Tem que se ver, a segurança do trabalho ela tem que começar lá no projeto. Não adianta eu pensar, né, na realidade, como a gente falou aqui de EPI, não adianta eu ficar pensando, eu vou ter um ambiente X, ele vai usar a bota X, a bota Y, a luva, o óculos, o protetor auricular. Não adianta. Eu tenho que pensar lá no projeto, que situação é realmente real eu tenho nesse projeto, o que vai acontecer lá na frente. Né? Então, como muita gente às vezes, eu já comentei isso com um amigo, a norma ela diz lá que, no caso específico da NR 18, ela trata lá e ela diz que deve compor, né, o projeto. Aí um colega falou para mim, um projeto que diz na norma eu tenho que fazer cálculo. Eu falei, não amigo, o projeto não tem nada de cálculo não tem nada escrito de cálculo, você não tem que fazer cálculo matemático. O projeto é projeto. O
que você vai projetar, o que vai ter aquele local, o que vai constar ali, o que tem naquele ambiente. Aquele ambiente lá na frente vai ter um produto químico, sei lá, perigoso. Que produto químico é esse? Né? Se ele é reativo. Os projetos em geral já tem uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar. E o SMS tem que estar presente nessa equipe desde o começo do projeto. Para a gente não chegar depois lá na frente. Tem que. E aí que vai, depois que já está construído, que já está operando, a gente vai encontrar algum problema de ergonomia, por exemplo, sim, algum agente. Então, assim, é uma questão até de custo mesmo, né? De economia, de dinheiro, inclusive. Até de uma parada de produção. Sim. Pode ter até uma parada de produção lá na frente por um descumprimento lá atrás de um detalhe, às vezes que passou despercebido lá no início do projeto. Isso aí é algo que eu realmente sempre pensei a respeito disso. Então vamos lá. Como é que é realizado aqui, né, pelo SMS, a questão em relação ao anexo 3, né? Existe aí alguma, do anexo 3 da NR10, existe aí alguma política interna para os trabalhadores que intervêm em instalação elétrica, energizada, né? Que passem aí por treinamento de reciclagem, né? Atualmente ou bienalmente, né? De que forma é feito isso? Os trabalhadores que agem e interagem junto ao sistema elétrico, há uma reciclagem anual, é bienal? Como é que é cobrado isso? Como é que se faz esse processo dentro do âmbito da refinaria? A gente tem uma ampla gama de serviços envolvendo a eletricidade também na refinaria, né? Inclusive de alta tensão. Então, assim, tanto para profissionais próprios quanto para contratados, a gente segue o que está lá na NR10, né, no anexo 3. É feita uma capacitação inicial e depois a gente tem as reciclagens previstas em norma, né? Mas antes disso, a gente... Como é que funciona? Porque a gente sabe que o profissional ele tem que ser capacitado, habilitado e, além disso, tem que ter a anuência do empregador. Então, todos esses registros tem que ser uma anuência formal da empresa. E todos esses registros ficam no prontuário das instalações elétricas. E isso é muito bem gerido, né, pela nossa gerência de elétrica e instrumentação, com o apoio da SMS. Então, a gente... cada expertise dentro da refinaria, sim, você está notando que ela tem ela tem a sua gerência, a sua equipe, né, que faz a gestão daquilo ali. E aí o SMS a gente dá o apoio àquilo ali. Às vezes alguma dúvida que surge em alguma norma, algum requisito novo, quando o NR sofre alguma alteração, aí o SMS geralmente é acionado para a gente discutir como que a gente vai atender aquele novo requisito. Né? Fora as auditorias internas, NR10 eu posso citar que é uma delas. A gente sofre auditorias internas. Além das externas, a própria empresa ela promove auditorias de NR10 internamente, em todas as áreas operacionais da companhia. E isso tudo são gerados relatórios, se por um acaso é encontrada alguma não conformidade, alguma observação, algum ponto de melhoria, isso tudo sai nesse relatório, dessa auditoria, que é uma comissão independente. Né? Então, além da gestão interna aqui dentro da refinaria, a gente ainda recebe auditorias promovidas por outras áreas da companhia, em termos de NR10. Agora, se tratando aí na questão, né, da prevenção e combate a incêndio, né, até pelo próprio fato do processo de produção, né, da empresa, ter na sua planta produtos químicos, explosivos, inflamáveis. Como é que é o tratamento da NR23 aqui, né, já que a empresa mantém aí equipe de bombeiros, equipe de resgate, né, como é que é a ação implementada em caso de incêndio, uma outra situação, ao invés de ser um incêndio, um exemplo, um vazamento de produto químico perigoso, como é que é o tratamento que é dado pelo SMS em relação a isso
essa questão da prevenção e combate a incêndio dentro da empresa, vazamentos e outras coisas mais? Como é que é? A gente sabe que a refinaria funciona 24 horas, né? As plantas não param. E assim como a operação, o SMS também tem uma escala de turno para atendimento na refinaria. Então nós temos grupos, né, 24 horas dentro da refinaria. E o supervisor de SMS de cada grupo de turno dele, ele é o líder da nossa brigada de incêndio. Né? O SMS, ele faz parte, ele compõe a brigada de incêndio da refinaria. E nós temos também nas áreas, tem os brigadistas voluntários, que participam, que compõem também essa nossa brigada de incêndio. E como é que funciona? Nós temos nossos PREs, que são os planos de resposta à emergência. E como é que são elaborados esses planos? A gente tem as análises de risco, muito antes disso, né? Vamos voltar um pouquinho. As plantas, cada planta ela tem a sua análise de risco, do que pode acontecer ali, né? E das camadas de proteção que nós temos, certo? Então, essa análise de risco é que vai informar para a gente o que em algum lugar pode dar errado. E baseado nisso é que são dimensionados os recursos humanos, recursos materiais, né? O nosso sistema de combate a incêndio ele é todo dimensionado para atender esses estudos de risco que são feitos, né? Então a gente tem a nossa própria brigada de incêndio e cada planta ela tem a sua própria estratégia de combate em caso de algum sinistro, em caso de vazamento, em caso de um incêndio. A gente tem, por exemplo, cenários que podem envolver incêndio em tanques, incêndio em unidades, e aí a estratégia de combate muda, de acordo com o equipamento, de acordo com a localização desse equipamento, né, e de acordo com a gravidade da consequência que aquilo ali pode atingir. Então, nossa brigada é dimensionada dessa forma, e nós temos nossos próprios recursos, né, viaturas de combate a incêndio, caminhões de alta vazão, carros de resgate, a saúde também, a gente tem ambulâncias aqui dentro da refinaria. E essa brigada ela passa por treinamentos anuais, né, mensalmente, nós temos treinamentos, a gente tem uma carga horária para cumprir de treinamento de brigada. E temos também os simulados de emergência, que também tem um cronograma anual, e aí a gente também faz simulados periodicamente. Porque a gente sabe que a brigada, quando ela é acionada, ela precisa atuar da maneira mais eficaz e mais rápido possível, para minimizar as consequências de uma possível ocorrência. Quer dizer, nesse caso aqui, o uso da equipe externa, vamos pôr assim, né? O Corpo de Bombeiro Militar Estadual. Até acionar o Corpo de Bombeiro Militar Estadual, existem níveis de atendimento a cada um tipo de emergência, pelo que eu estou vendo, a cada um tipo de emergência existe um nível de atendimento e o recurso de obter externo é o último dos últimos recursos. Isso é importante falar, porque além dos nossos planos internos, a gente conta também com um plano de auxílio mútuo, porque a gente sabe que a gente está num polo industrial, tem várias empresas aqui. Aí tem um PAN. Aí tem o PAN, né? O PAN-APEL. Então, dependendo do nível, as emergências que são classificadas em níveis, dependendo do nível, a gente vai acionando os recursos à medida que eles vão sendo requeridos. E se a gente precisar de um recurso externo, a gente tem como acioná-los. E aí a gente pode acionar recursos do PAN, que são essas empresas que compõem, que têm recursos próprios também. Que seria o penúltimo recurso, né? Que depois aí talvez buscasse o GOP ou buscasse outra unidade externa. A gente tem o GOP também, que inclusive veio aqui semana passada fazer um treinamento com a gente. Eles têm uma integração boa com a gente também, porque aqui a nossa brigada ela é muito especializada em combate à emergência com inflamáveis, né? Então, essa é a nossa expertise, né? Com aplicação de espuma, que são coisas assim, bem específicas, bem específico, né? Então, muitas vezes a gente recebe solicitações de órgãos, entidades externas querendo absorver, receber uma instrução. Esse conhecimento, né? E essa integração é interessante. Então,
Semana passada o Corpo de Bombeiros esteve aqui para fazer um bate-papo com a gente, um treinamento também. É bom, né, porque acaba desenvolvendo, né, equipes externas, acabam tendo conhecimento de situações, de cenário acidental, que eles não têm, né, no seu dia a dia lá fora, né? Sim. E aí acaba tendo aqui essa interação e acaba absorvendo, né? Como eu sempre digo que o conhecimento é algo que é inalienável, né? E obter conhecimento é algo, sabe, assim, fenomenal para a vida humana, né? Eu acho que o ser humano, ele deveria de viver a vida toda buscando conhecimento, né? Sempre. E aí numa situação dessa, essa interação da equipe externa com vocês aqui, eu acho que agrega muito para eles, né? Agrega muito. Então, vamos lá. Em relação aí, como é que é realizado aí o risco para as atividades de trabalho aqui em altura, né? Sabemos aí que existem a possibilidade de inspeções de tanques, de equipamentos que estão acima dos 2 metros e que acaba tendo a necessidade de cumprimento normativo, né? E aí como é que é feito isso aqui pela empresa em relação a essa atividade em altura, não só para a força interna, né, mas para os seus contratados, né? Como é que é tratado isso? Qual é o tratamento que é dado a essa questão da NR35? Como é que a empresa vê, o SMS age nessa situação? Bom, tanto a NR35 como a 33 também, né, elas prevêem controles bem específicos e bem rígidos da atividade, né? E aqui não é diferente. A NR33 e 35, que é espaço confinado de trabalho à altura, são 2 regras de ouro aqui dentro da refinaria, que não podem ser descumpridas. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer empregado, seja próprio, seja contratado, conhecem essas regras. Então, assim, dentro da refinaria, nenhum trabalho em altura ou espaço confinado acontece sem a emissão de uma permissão de trabalho liberada no campo, a elaboração de uma análise de risco por equipe interdisciplinar. Então, antes do trabalho acontecer, antes da pessoa poder exercer a atividade, tem todo o planejamento anterior para que aquela atividade ocorra bem. Então, a gente tem uma análise de risco que é feita no local da atividade, depois a emissão de uma permissão de trabalho, depois a gente tem o DDS com a equipe, a gente tem várias ferramentas de controle daqueles riscos ali. Tá? E fora o que a gente comentou antes, quando alguém se junta à equipe, né, quando uma empreiteira entra para prestar um determinado serviço, antes de ir para a área, ela já passou por uma série de treinamentos, não só na empresa dela, da contratada, Sim, mas interno para conhecer as nossas ferramentas de controle do risco, análise de segurança da tarefa, para conhecer mesmo as nossas ferramentas. Agora essa análise de risco, essa permissão de trabalho, né? Sabemos nós que mais cedo a gente conversando, né, informal, a NR4, no caso da contratada, independente da determinação normativa, existe um plus aqui dentro, onde mesmo ele não tendo a obrigação de constituir o seu CERN, de ter toda a contratada aqui, ela tem que ter pelo menos um profissional técnico de segurança. Essa análise de risco, ela é feita por ele, profissional daquela empresa, é feita pelo SMS interno, é feito de forma conjunta, ele participa disso, ou já tem prévio uma análise de risco. Claro que vocês já têm um projeto de como vai ser desenvolvido aquele trabalho, já desenvolvem a análise de risco para o contratado, quando chegar, ele já ter ciência daquilo, ou ele participa também dessa confecção, dessa análise de risco, interagindo? Como é que é isso? Sempre tem, nas análises de risco, sempre tem um representante da operação, né, representando a área onde vai acontecer aquela atividade, porque a operação é que conhece melhor
que está ali no dia a dia daquela unidade, então conhece os riscos envolvidos ali. Tem o representante da manutenção também, porque a manutenção a gente sabe qual atividade que vai ser exercida. Tem o representante do SMS também. Tá? E muitas vezes o SMS da contratada é convidado a participar, o executante também, o encarregado, às vezes o supervisor, né, o encarregado mais experiente, pode participar também dessa análise de risco, porque às vezes é uma pessoa que já conhece a atividade, já fez aquela atividade anteriormente, né? Então as análises de risco são feitas dessa forma, na refinaria. Na maioria das vezes, com mais de uma visita ao campo, à área, às vezes com registro fotográfico, com algumas medições, às vezes a higiene ocupacional também precisa participar para fazer alguma aferição, alguma medição de algum agente. Vamos ver se o ruído, se o calor. Então isso tudo é visto no planejamento. Quer dizer, voltamos lá àquela situação, né? Vai envolver o projeto, né? Vai envolver lá atrás o projeto. Sim. Né? Quer dizer, toda uma preocupação com o futuro tem que estar no projeto. Tem que estar. Às vezes você acha que poxa, o planejamento toma muito tempo, a gente precisa se reunir, às vezes é mais de uma reunião, mas os frutos que você colhe de fazer um bom planejamento na execução é impagável. Porque a gente não pode chegar na hora da execução do serviço e ver que, poxa vida, aqui esse EPI não está adequado. Não está legal. Poxa, aqui eu tenho esse andaime aqui que não podia ter. Mas por que isso não foi visto no planejamento? Então, assim, o planejamento é muito importante para isso. Porque você agiliza todo o outro. Você, né, consegue dar celeridade ao resto do processo e executar a atividade com segurança. Então, realmente, a gente conseguiu aqui ter uma visão plural, né, de como é desenvolvido o SMS dentro, no perímetro da planta da refinaria. A gente consegue enxergar que, na realidade, a preocupação, né, no caso, com a vida alheia, né, e o Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, do quartel de Benfica, ele tem escrito na parede do lado de fora, que quando eu passo ali, eu acho que aquela frase ali é algo fenomenal, vidas alheias, patrimônios a preservar. Então, a vida alheia é um patrimônio. Né? E eu vejo isso aqui, na realidade, nessa conversa nossa aqui, a grande preocupação, né, da empresa, na realidade, é a vida alheia, né? É ter a vida alheia preservada, né? Porque então a gente consegue enxergar aí a questão de que é notório, né? Que é inserido no dia a dia da Reduc, da Petrobras, né, a questão do SMS. Né? Então a segurança, medicina e saúde para dentro da empresa é algo que eu pude ver, né, nessa nossa conversa aqui, é algo, sabe, assim, uma riqueza muito grande. E além de tudo isso que a gente conversou, de legislação, de procedimentos, a gente aqui procura desenvolver no dia a dia a crença no SMS. Né? É isso que é o mais importante, é desenvolver uma cultura de segurança que a gente chama de interdependente. Né? Não sei se você já ouviu falar na curva de Bradley. Sim. Então, o nosso objetivo é alcançar essa interdependência. É o compromisso com a vida. É você cuidar, além da sua segurança, é cuidar da segurança do outro. É cuidar do colega. E esse colega poder receber esse cuidado de bom grado. Sim, eu não achar, não se mete comigo, eu faço o que eu quero, né? E isso é amplamente falado aqui nos nossos DDS. Né? De cuidar e deixar ser cuidado. Independente de quem seja. Independente de função, de cargo, de empresa. É o que a gente procura desenvolver no dia a dia, o que a gente quer alcançar é essa cultura de SMS interdependente. E eu penso assim, né, Gabriela? Eu acho que se
se todas as empresas se preocupassem, todas as pessoas se preocupassem com o seu bem maior, né? Porque o bem maior não é a parede, não é a mesa, né? Não é o computador, não é o telefone, não é o carro, né? O bem maior são os usuários disso aqui. As pessoas. Né? As pessoas, esse é o grande bem. E segurança do trabalho é exatamente isso, né? Nessa nossa conversa aqui dá para sintetizar de que segurança do trabalho, na realidade, ela é um meio para se atingir um fim. Né? E o fim, na realidade, é a proteção daquele elemento que está ali naquele processo. Né? Então, eu penso que, infelizmente, há uma parcela que ainda não enxergou isso. Né? Há uma parcela que ou não enxergou ou não quer enxergar. Né? Sabemos nós que a gente briga, fala e não consegue chegar lá. Né? E a gente se entristece, vê acidente por acidente e pessoas feridas e são situações às vezes que a gente não consegue voltar atrás. Gostaria aqui de encerrar e agradecer essa oportunidade por essa entrevista que nós fizemos e saber na realidade como se desenvolve o SMS aqui. E gostaria das suas considerações finais aí e já de antemão agradecendo honrosamente a nossa presença. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do trabalho, de poder levar, talvez, enriquecer um pouco a formação de novos técnicos que estão se inserindo no mercado. Eu acho isso muito importante, porque às vezes os novos profissionais, né, os estudantes não têm a oportunidade de conhecer o dia a dia da profissão. Né? E com esse bate-papo a gente teve essa oportunidade talvez de levar um pouquinho desse dia a dia para o pessoal. Então eu agradeço muito a oportunidade. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Nossa, ela tá...